Oi, gente, tudo bem? A gente vai começar mais um episódio aqui do Papo de Quem Leu. E aí, o papo de hoje vai ser com o Vitor Miranda. Ele é poeta, tem 3 livros, né, lançados. Tenho 4 livros 4? lançados. Só tenho 3. 4? Não, tenho 3. 3 livros, sei mais que ele. Tô lançando o 4. Tá escrevendo o 4. Não, tô lançando o 4. Aí você tem os 2 de poesia e o último agora que é um romance experimental. Se você quiser comprar, R$30 com a editora Desconcertos. A moça que caminha lá sobre as pedras de Paraty. Isso, Moça Caminha Lá sobre as Pedras de Paraty. É bem legal, tipo... Paraty é R$30. Exato. Então, hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, ó. Mulheres, de Bukowski. Charles Bukowski. E eu chamei o Vitor porque ele é apaixonado por Bukowski e entende muito de Bukowski. É. Eu entendo bastante de Bukowski porque eu já li quase toda a obra. Eu acho que eu li a obra completa dele de prosa, praticamente. Talvez eu não tenha lido algumas compilações de contos. E li bastante dos seus poemas também. E também li uma biografia dele e assisti alguns filmes que fizeram baseado em algumas de suas obras, como Barfly e tal. Eu não comecei pelo melhor livro dele, porque é um livro que, enfim, vai ter um consenso aí de uma galera dizendo que é machista, porque realmente tem uns episódios bem machistas. Eu acho que antes de falar sobre o livro dele, a gente teria que falar sobre a vida dele para entender um pouco o porquê que ele pode ser considerado machista. Mas há toda uma construção, né? É entender a história por social. trás do machismo dele, né? Porque o machismo é uma construção social e a gente entendendo essa biografia dele dá pra ter uma noção. Entender por que ele era assim. Bukowski ele foi criado por um pai autoritário militar. Ele nasceu na Alemanha, foi criança, ainda bebê, para os Estados Unidos com a família. Eles eram pobres. O pai dele era um cara muito violento, batia nele todo dia. Então, todo dia ele apanhava do pai dele, era uma rotina constante. E quando ele se libertava disso, que era o período que ele não estava em casa, ele sofria bullying na escola, porque ele tinha problemas de espinhas. Ele sentiu na pele as surras e as espinhas que causaram bullying. Trocadilhos do bullying. A influência dele. Eu não fale isso. Sim. Bom, aí na escola ele sofria bullying. E aí eu sempre falo assim, que o Bukowski era para ser um desses atiradores que entram nas escolas. Ele poderia ter sido. Poderia ter sido, deveria ter sido, porque a escola é um lugar horrível, as crianças são pessoas horríveis, elas cometem maldades com outras pessoinhas. Eu tô brincando, não. Ele tá brincando, gente. Mas ele poderia ter sido. Eu sempre falo assim, se o Bukowski não tivesse entrado naquela biblioteca e pegado o livro do John Fante na mão... Ele tinha pego uma metralhadora. Ele talvez teria matado todas as pessoinhas da escola e teria se matado depois. Então a literatura salva as pessoas, é por isso que eu falo para as pessoas, vão ler, porra. A literatura salvou você? A literatura me salva até hoje, se não fosse a poesia eu também já teria me matado, porque esse mundo é uma merda, é horrível. Você tem que ficar competindo todos os dias. O mundo é depressivo. E Tem a poesia e a literatura são meus antidepressivos. Tem outra curiosidade de Bukowski, que quem deu a máquina de escrever, a primeira máquina de escrever pra ele foi o pai dele. Não, aí o pai dele deu a máquina de escrever pra ele, e quando o pai leu o que ele escreveu, expulsou ele de casa. Isso é o mal dos autoritários. Como o pai dele é um grande autoritário e um grande otário, ele não queria escrever, queria que o Bukowski escrevesse aquilo que ele queria. É como um presidente autoritário que quer que as pessoas ajam da forma que ele pensa que deve ser as coisas, senão você tem que se curvar a ele ou ir embora, ser exterminado. E desde essa época o Bukowski já enfrenta tudo para escrever o que ele sente. Porque como Schopenhauer dizia, existem dois tipos de escritores. Um deles é o que estamos infestados por aí hoje em dia, que é aquele escritor que escreve tudo aquilo que as pessoas querem que ele escreva. E existem aqueles que são raridades hoje em dia, que são aqueles escritores que escrevem o que sente. E para fechar essa questão dessa mini biografia que a gente fez do Bukowski, que é relacionando ao porquê ele tem essas atitudes machistas, que é a construção social do patriarcado, do autoritarismo, do pai.
ele pega e fala assim que... Ele tem uma das falas que ele fala assim que o problema dele é com a infância. Ele fala assim, o problema é com a minha infância, viu? Nunca soube o que era amor. É como se ele justificasse o quanto ele é escroto, porque ele tem um texto aqui que ele fala que ele não é um cara legal, que depois eu vou ler. E justifica. E ele justifica que é por causa da infância dele. Mas é justificável. É compreensível. É compreensível. Compreensível e justificável. Da mesma forma que você pega o filme Ônibus 174 e você vai ver a história do cara que sequestrou o ônibus lá. Você vê a história do cara e fala assim, é óbvio que o cara tá ali assaltando o ônibus, cara. Porque olha a vida que o cara teve. E a gente ainda não terminou de construir a personalidade de Bukowski, principalmente nesse lance de relações sexuais com mulheres, né? Porque por ele ser considerado feio, por ele ter um problema de saúde, né? Porque espinhas é um problema de saúde. Perdeu a é uma visibilidade doença, depois dos 30. Não, uma depois doença dos de 20. pele, né? E porque, pelo motivo de ele ter uma doença de pele, ele também era zoado pelas meninas do colégio e era zoado por todo mundo, por homens e mulheres, né? E ele só foi perder a virgindade de velho, lá pelos quase 30 anos. E ele sempre teve uma vida sexual bem difícil, porque ele é uma pessoa considerada feia, né? E só que aí, né, é aquela coisa, você começa a fazer sucesso, né? Você começa a escrever, aí começa a bater um monte de gente na sua porta lá, querendo transar, porque você é o Charles Bukowski, o escritor. Né? Pessoas, não só mulheres, né? As mulheres iam por causa de sexo, tinha homens que iam lá porque queriam beber com o cara, porque falava, e naquela época você achava o telefone de todo mundo na lista telefônica, né? Era só você abrir a lista e falar, o telefone Charles Bukowski ali e ligava. Então apareciam pessoas lá que queriam lá sentar e beber com ele para falar que bebeu com o Charles Bukowski e tal. Então é muito louco isso, depois de muito tempo, só porque você virou uma pessoa famosa, as pessoas começaram a te procurar para ser seu amigo ou para transar contigo. Talvez rolar a questão da admiração, não porque ele é famoso. Não sei se é admiração, né? Acho que pode rolar a questão da mulher se atrair porque admira ele. Pode, mas eram poucas pessoas que iam lá Ou da mulher, pra conviver ou da com mulher, tipo, ler as obras dele que relata situações em que ele tá transando, ou sei lá, que ele descreve o sexo, e a mulher lê e se sente atraída por isso. Pode ser São também. vários aspectos, entendeu? Acho que não é a fama pela fama, ele é famoso, eu vou ler. Então, acho que tudo, vamos dizer talvez, que sim também. não só. Não todas as pessoas. E pode mas ser a também grande pouco, maioria. mas acho que talvez, enfim, não sei. Mas não fique famosa. Por que não? Porque você não vai saber diferenciar aqui o que é uma coisa natural, o que é O que é interesse. genuíno e o que é interesse. É. Por isso que eu não tenho vontade de ficar famosa. Eu Você tenho tem? porque eu quero ganhar dinheiro, né? Porque escritor que não é famoso não ganha dinheiro, tem que ficar trabalhando com coisas horríveis pelo resto da vida. Mas Por enfim, isso que eu quero me aposentar. voltando sobre a história do Se eu livro, chegar aos 50 sem ser famoso, aos 40, sei lá, eu vou me matar. vai nada. Enfim, voltando pro livro, o livro ele começa falando do relacionamento dele com a Lígia, que é a paixão da vida dele. Todas as mulheres que ele se relaciona aqui, na verdade, a paixão da vida dele é a Lígia. É um relacionamento super difícil, conturbado, de brigas, onde ela não consegue conviver com o alcoolismo dele. E ela também é uma mulher Mas ela bem bebe explosiva. Ela bebe também? Ela também tem... Porres homéricos. ela bebe com ele. Tem momentos que ela curte e bebe com ele, mas ele bebe muito mais que ela, sempre. Ele bebe sempre e ela não. Tem momentos que ela acompanha, tem momentos que não acompanha. E aí tem todo um jogo de... Tem todo um joguinho entre eles, né? De tipo assim... Dela... Enfim. Eu acho que a relação dos dois é conturbada por causa do encontro entre duas pessoas, né? Não é pelo fato de, o Bukowski, o personagem, o Henry Chinaski, era um cara super machista. Henry Chinaski e Lídia, ou Bukowski e Linda, não lembro o nome dela, porque esse livro é baseado na vida dele. Pois é, tipo, até onde esse livro é Esse ficção, livro até onde é verdade. Se você ver a biografia dele, você vai ver que Tem uma tudo parte do isso livro que diz assim, aconteceu, que cara. aqui, ó, esse romance é obra de ficção.
E nenhum personagem pretende reproduzir pessoas ou combinações de pessoas vivas ou mortas. Mentira, né? Isso é uma tremenda mentira, para se livrar dos processos. Porque se você fala que é real, as pessoas vão te processar. Então você tem que inventar que é tipo a bula do remédio, né? É tipo assim, enfim, é obrigatório, é um texto legal obrigatório, só para evitar. Porque se não tiver isso, você vai tomar um processo que você fala assim, esse livro é baseado em pessoas reais. Você vai ser processado. Eu estava falando aqui. Até onde é verdade, até onde é mentira a história. Se você ler a biografia do Bukowski, essa história com a Lídia, que eu não lembro o nome agora dela na vida real, aconteceu tudo, inclusive essa relação que eu estava falando, né? Uma relação entre duas pessoas que têm comportamentos explosivos vira um tremendo caos. E aí você não. É difícil você falar assim, a culpa era dele pelo machismo dele, ou a culpa era dela por não sei o quê. Os dois, o encontro dos dois foi totalmente explosivo. Você pode falar das agressividades deles também como um homem machista, mas ela também tentou atropelar ele e tal. Como tem também a parte das relações dos dois que é super bonita, assim, né? Por exemplo, ela fez o busto dele, que é uma história famosa, que ela fez e ele fica revoltado com ela porque ela, no busto, não perdoou os detalhes do rosto dele. A pele dele, até na escultura, é toda marcada. Então ele fica, nossa, nem isso você perdoou de mim, né? Você foi fiel. Porque pra ela devia ser bonito isso, mas pra ele era uma coisa que fazia ele sofrer. E não é sempre que nos E eles estavam numa briga que quando eles acabavam ele devolvia o busto, aí ela ia devolver o busto pra ele, aí ele voltava, devolvia o busto, aí ficava nessa briga de entrega busto, devolve busto, fica com busto, e eu não sei qual foi o final do busto. E não é só na Lídia que é real, aí tem outros personagens que você for procurar as biografias. Lídia. Você vai achar essas personagens na vida real também. E aí todas as pessoas que viraram personagem de livro deles, né, a grande maioria, ficavam putas com ele porque ele era um cara muito cuzão assim com as pessoas, na real, quando ele ia transformar eles em personagens. Ele ia pro estereótipo e tal, dar uma zoada nas pessoas. E as pessoas ficavam putas mesmo, talvez com razão, sem razão, sei lá, não levavam na esportiva. Mas isso aí é muito louco. Tem um filme do Woody Allen que... Outro escroto? Não. Que a ex-mulher dele escreve um livro sobre a relação dos dois, né? E ele fica putaço. Porque é horrível, né? Você se vê numa obra, nem sempre é bom, dependendo da visão que a pessoa tem sobre você. E isso aconteceu muito com o Bukowski, as pessoas ficavam muito putas com ele, porque ele tem uma visão sarcástica do mundo e das pessoas, até pelo que ele sofreu na infância, né? As pessoas, desde cedo, as pessoas sempre foram más com ele. Pois é. Aí, tipo, ele começa a falar da Lídia, aí eles acabam, e aí, nesse fim desse relacionamento, ele começa a ficar com um mói de mulheres, um monte de mulheres, uma renca de mulheres, uma reca de mulheres. Muitas mulheres, e ele começa a descrever o sexo com elas, a descrever a vagina delas, a dizer que, tipo, não tô preocupado com que ela goze. Tipo, várias vezes ele não se preocupa com o prazer da mulher. Aí isso é muito preocupante, né? Porque se ele não vivencia essa troca, é até triste para ele e para as mulheres que ficam com ele. Mas aí há outros pontos nisso que você falou aí, que primeiro é sobre ficar com diversas mulheres depois que termina uma paixão, né? Uhum. Isso aí é um passo mais óbvio para quando você termina uma paixão. Você termina a paixão, a única coisa que você quer é sentir aquilo de novo, não pela pessoa, né? Ou pela mesma pessoa, né? Geralmente a gente quer ficar com a pessoa pra gente, pra sempre. A paixão é uma coisa egoísta. Mas como não tá dando certo, você termina no auge da paixão, você faz o quê? Você sai comendo geral, sai trepando geral, transando geral, dando geral também. Porque você quer achar aquele sentimento de novo. E você acha que a única forma de você achar esse sentimento de novo é indo pra uma coisa carnal com outra pessoa. Não é a única forma, mas pra quem não consegue raciocinar, pense que essa é a única forma. Você nunca fez isso? Desse jeito assim? Não? Sei lá, acho que por muito pouco tempo. Pouco tempo, mas... Mas eu, tipo...
Eu sempre pensei que não se cura uma paixão com outra. Tipo assim, não foi sempre. Na adolescência eu pensava que sim. Mas hoje, na minha fase adulta mais madura, eu entendo que é mais saudável finalizar um ciclo, eu me curar. O E ciclo não, do- tipo. Tipo, finalizar aquele relacionamento com outra pessoa, superar o fim com aquela outra pessoa. A gente se cura? Pá, sim. A gente consegue se curar A sozinho. gente não esquece nunca. Só quando morre. Não tô falando que se curar é esquecer. Mas se você pode esquecer a pessoa, eu acredito que É as uma questão de pessoas. ressignificar. Mas isso aqui não tem nada a ver com o livro também. Mas enfim, bora Mas, voltar enfim, pro livro. outra coisa é que talvez quando você descreva muitos personagens. Ah, não, primeiro eu vou falar sobre literatura erótica. Muitas mulheres que eu conheço que escrevem literatura erótica, às vezes descrevem o homem, descrevem o órgão sexual do homem, o pau do homem, tal. Isso é meio que clássico assim na literatura erótica. Mas há uma coisa, eu não digo que o Bukowski escreve literatura erótica, mas ele fala muito sobre sexo. Outra coisa que eu acho é que talvez esse descrever dos personagens pode empobrecer um pouco a escrita dele. Eu acho que talvez eu, por exemplo, nos últimos tempos da minha escrita, eu não descrevo mais meus personagens, porque se você não descreve o personagem, qualquer pessoa, qualquer leitor, leitora que está lendo pode se identificar com aquela personalidade e se ver naquele lugar. Agora, se eu descrevo a personagem, eu já mato uma pessoa que é totalmente diferente de se colocar ali naquele lugar. E outra coisa, o maior personagem da história da literatura mundial é um personagem da Bíblia que se chama Jesus Cristo, e na Bíblia ele não é descrito fisicamente. E ele não é descrito e as pessoas pintam ele e bordam ele. E fazem esculturas dele. Eu com um Tipo, comentário leonino, um comentário leonino agora, as pessoas você. só poderiam representar o escolhido como se fosse parecido comigo. Mas Não, enfim, mas tipo. Jesus Cristo não era, né, fisicamente, biologicamente, etnicamente, historicamente, geograficamente. Você estudar essas coisas, você vai entender que Jesus Cristo não parecia com aquela pintura romana, Ele era um homem de pele morena, olhos castanhos italiana. escuros e traços mais fortes, Que grosseiros. na verdade eu estava pesquisando esses dias para tentar explicar para essas pessoas inconvenientes que ficam me chamando de Jesus. E a primeira aparição de Jesus Cristo branco, de olhos claros, nem é na Itália, é na Turquia, os turcos. Jesus. Ah. Mas foi difundida pelos italianos, porque os europeus são todos filhos da puta. É a Turquia, é a Europa. A gente tá falando de Bukowski. Bukowski. Enfim, não vou só falar mal dele, enfim. Não comecei bem. Se Bukowski Não era o escrevesse melhor livro pra a eu ter Bíblia, a vida começado. de Jesus Cristo, ele treparia com Maria Madalena. Essa parte não vai. E ele ia descrever a Maria Madalena. Essa parte não vai. Por quê? Bukowski, boa essa voltando de parte. Bukowski, tem uma parte do livro dele que eu gosto. Tipo, Eu ia falar mais coisa aí. fale. Pode falar, pai, se você gosta. Tá, tipo, não comecei pelo melhor livro dele. Você disse que eu deveria ter começado por qual? Não, eu não disse isso. Eu disse que talvez para você que é uma mulher feminista, fosse melhor começar por outra leitura de Bukowski. Não estou dizendo que esse livro é ruim, eu acho esse livro muito bom até. Eu gosto de toda a obra dele. Mas, talvez para uma pessoa que queira, para não começar no julgamento tão forte, porque é claro que uma mulher feminista vai ler esse livro e vai julgar ele pra caralho. Merecidamente. Mas, se você começasse por Misto Quente, que conta a história da infância dele, né? É uma obra de ficção, diz no começo também, porque ninguém não quer tomar processo de ninguém. Mas escreve sobre a infância dele, que é a história do pai dele, batendo nele diariamente, a mãe submissa. Conta até a história quando ele já, mais pra adolescência, ele volta pra casa e ele arrebenta o pai dele na porrada. Ah, ele bateu no pai dele? Ele bateu no pai dele uma vez, quando ele já tava grande, né? Que já tava do mesmo tamanho que o pai. Aí o Vem pai, cá, bichinho. eu não lembro se o pai tava batendo na mãe ou se o pai foi brigar com ele. Eu só lembro que ele deu um couro no pai dele.
A parte que eu gosto do livro, que é tipo assim, porque ele é alcoólatra e ele mostra que as pessoas simplesmente precisam de entretenimento na vida. Ele escolheu o álcool. Mas aí ele fala assim: peguei minha garrafa e fui pro meu quarto. Fiquei só de cueca e deitei na cama. Nada estava em sintonia. Nunca. As pessoas vão se agarrando às cegas e a tudo que existe. Comunismo, comida natural, zen, surf, balé, hipnotismo, encontros grupais, orgias, ciclismo, ervas, catolicismo, halterofilismo, viagens, retiros, vegetarianismo, Índia, pintura, literatura, escultura, música, carros, mochila, yoga, cópula, jogo, bebida, andar por aí, iogurte congelado, Beethoven, Buda, Cristo, heroína, suco de cenoura, suicídio, roupas feitas à mão, voos a jato, Nova York. E aí tudo se evapora, se rompe em pedaços. Eu tava querendo fazer um curso de corte e costura um dia desses. Tô querendo virar vegetariana, quero fazer yoga. Acho que suco de cenoura faz super bem pra pele. Isso é super preocupante. É melhor do que álcool. Isso é muito preocupante. Mas, ó, tem coisas legais aqui no livro, dá pra... Olha, eu vou falar sobre os pontos fortes da literatura do Bukowski, da escrita dele, que essa parte é uma parte que demonstra muito isso, como a poesia dele está na prosa, né? E ele termina esse parágrafo de uma maneira poética e que fecha o parágrafo inteiro. Você pode repetir? Por favor, como é que é? E aí tudo se evapora, se rompe em pedaços. É lindo demais. O Bukowski é um belo frasista. Tem uma frase que ele diz lá sobre a bebida, né? Como é que ele fala? Quando não acontece nada, eu bebo. E quando... Não, peraí. Eu bebo sim, tô vivendo. Tem gente que não bebe e tá morrendo. Peraí. Ele fala assim, quando acontece alguma coisa, eu bebo para comemorar. Quando não acontece nada, coisa ruim, eu bebo para esquecer. E quando não acontece nada, eu bebo para ver se acontece. É dele essa frase, tem uns caras aí na internet que postam umas frases do Bukowski aí ele coloca lá, não dá pra saber se é dele ou se não é, se ele tá citando alguém, mas ele não coloca explicitamente que ele tá citando alguém, as pessoas começam a curtir, o Facebook, o Instagram dele tem milhares de curtidas, né? Não vou falar quem é, mas todo mundo sabe, esses poetas de autoajuda aí. Mas enfim. Eu esqueci o que eu ia falar. Daí eu estava falando dos pontos fortes da escrita do Bukowski. Ele é um ótimo frasista, ele afirma, ele é um dos caras que mais afirma, né? Ele tem uma afirmação, eu gaguejei aqui, mas ele afirma, na hora de eu afirmar eu gaguejei, mas ele afirma de uma maneira assim linda as frases, né? E com verdade, ele é um cara que tem uma verdade incrível, assim, né? Eu já falei de Schopenhauer aqui, ele falou dos dois tipos de escritores, o Bukowski é desse que escreve o que sente, escreve o que é a verdade dele. Outra coisa que eu acho muito boa na literatura Bukowski são os diálogos dele. Os diálogos dele são muito bons, cara, né? Sei lá. Ele poderia ser um dialoguista de Hollywood, assim. E o melhor de tudo na literatura dele é que ele acaba com esse sonho americano, porque o sonho americano é uma baita publicidade, publicidade é uma mentira, publicidade é uma coisa horrível, capitalista, desculpa, mas é isso. Não acredito em publicidade. Foi mal. Espero que você não perca o emprego por fazer um cara desse aqui no seu programa. Mas, né, o patriotismo que é uma coisa linda, você ir pra guerra e morrer por nada, sem saber por quê. Ele acaba com isso, porque ele coloca lá os marginais lá dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos também tem esse problema de pobreza, de racismo, de xenofobia. Hoje ainda mais, né, com esses presidentes norte-americanos, um bosta também, como o nosso presidente, que é uma bosta também essas pessoas. E o Bukowski é esse cara. Ele acaba com os americanos são horríveis. Estado da liberdade. Liberdade do caralho. Né, tem uma frase do Jim Morrison no palco lá no filme, que eu não sei se o Jim Morrison falou isso, mas deve ter falado, que é um show que ele vai preso lá no filme, a representação do filme do Oliver Stone, que ele fala: aqui na terra da liberdade, a polícia me bateu, esses porcos. Voltando para Bukowski, azul.
Bukowski é um... Estado da Liberdade, presidentes franceses que ajudaram eles na conquista da independência lá. Porra dos Estados Unidos, o caralho. Gente, ó, o Bukowski, ele é bom pra você estudar masculinidade tóxica. Eu sou a Suna, rapaz. Sou mais sua Suna. Disney, porra. E o Pássaro Azul? Teve um dilema meu e do Vitor sobre There's o Pássaro a Bluebird in Azul. My Heart. Porque no Olha, final que ele inglês fala lindo. assim, porque afinal... Que pronúncia, hein? Você viu? O quê? Minha pronúncia de inglês? Não, nem vi, não prestei There's atenção. a Bluebird in My Heart. Se garantiu. Bom, a Valécia fala que esse poema There's a Bluebird in My Heart, há um pássaro azul no meu peito. Posso recitar ele? Eu acho lindo demais o que você falou. Não dá tempo não, muita Dá coisa. tempo. O povo tá prestando atenção. Não, o povo presta atenção porque a gente é carismático. Olha que carisma. É leonino egocêntrico. Ai. Tá, é o seguinte, eu acho que esse poema, ver. ele pode... Deixa eu ler, senão as pessoas... Deixa eu falar um pouco o que eu acho Ninguém conhece dele. o Costa que tá assistindo aqui. Gente, eu acho que esse poema, ele pode ser de um homem falando sobre como é tóxico ser homem. E aí o Vitor acha que não é isso, eu acho que pode ser isso. Pergunte para Ney Mato Grosso. Ser um homem feminino. Tu vai ler, mas vai ter um monte de propaganda no meio, viu? viu? As propagandas eu não li porque eu odeio publicidade. O pássaro azul. Há um pássaro azul em meu coração. No meu coração. Há um pássaro azul no meu coração que quer sair, mas eu sou demasiado duro para ele e digo, fique aí dentro. Não vou deixar ninguém te ver. Que tradução horrível. Há um pássaro azul no meu coração que quer sair, mas eu despejo uísque para cima dele e inalo o fumo de cigarros e as putas e os empregados de bar e os funcionários da mercearia nunca saberão que ele se encontra lá dentro. Há um pássaro azul no meu coração que quer sair, mas eu sou demasiado duro para ele e digo, fique escondido. Queres arruinar-me? Queres foder-me o trabalho, o meu trabalho? Quer foder-me o meu trabalho? Essa tradução é ruim. Queres arruinar as minhas vendas de livros na Europa? Há um pássaro azul no meu coração que quer sair, mas eu sou demasiado esperto. Só o deixo sair à noite por vezes quando todos estão a dormir. Digo-lhes, eu sei que estás aí, por isso não estejas triste. Depois coloco de volta. Mas ele canta um pouco lá dentro. Não o deixei morrer de todo e dormimos juntos assim com o nosso pacto secreto. E é bom o suficiente para fazer um homem chorar. Mas eu não choro. E você? E tu, caralho, que tradução horrível. E você? But I don't cry. But I no cry. And you... Mas enfim, ele fala, não sei o que, ele contextualiza, pra fazer o homem chorar, mas eu não choro e tu. Ou seja, homens não choram. Tem frase mais clássica do que a masculinidade Tradução tóxica. ruim é... Enfim. É a pior coisa que existe. Mas eu acho que Bukowski... prefiro... Ele é coerente com a obra dele, Eu total. prefiro a frase do Mano Brown lá, que ele fala assim, quem diz que o homem não chora, Jesus chorou. Gente, a gente tá acabando aqui o Não, papo peraí, com mas quem... eu não acho que isso é masculinidade tóxica. Não, é que eu não vejo esse poema como essa questão da masculinidade tóxica, mesmo porque eu não curto essas não sei, não é que eu não curto, eu não gosto muito desses termos e tal, porque o mundo é muito mais complexo do que termos, né? Eu prefiro que a pessoa fale coisas sem usar essas... Mas a gente vive um mundo onde as pessoas precisam se comunicar e as palavras e os termos fazem com que essa comunicação seja possível. O mundo seria muito mais comunicável se não houvessem palavras, se todo mundo fosse surdo, cego e mudo. Porque quando as pessoas falam, elas acabam com a comunicação, cara. As pessoas são péssimas. Gente, a gente tá chegando aqui. Mas ele está falando sobre a sensibilidade de escrever. Porque quando a sensibilidade, ele quer matar a sensibilidade dele toda, porque ele sofre sendo sensível. Porque ser sensível é ruim nesse mundo onde as pessoas são horríveis. Gente, estamos chegando ao final do Papo com Quem Leu. E dessa vez quem leu A gente falou já foi que o já jogou o carro pra Vitor. cima dele? Falou no começo. Dessa vez o Papo com Quem Leu foi com o Vitor. A gente contou o final do livro? O final do livro não tem um grande final. Dá um spoiler aí, fala que a Lídia não volta no final, eles não acabam juntos. Eles não acabam juntos, gente.
Desculpa. Enfim. E na Casa de Papel? Tá zoando. Gente, tipo, a intenção desse papo aqui é só mostrar como, tipo, a leitura é pra ser um papo descontraído, né? Não, como a leitura pode gerar um papo descontraído. E quando você lê um livro, você não é obrigada a entender 100%. Obrigada. Boa noite, presidente Lula. Quando a gente lê um livro, a gente não se obrigue a, tipo, entender ou, sei lá, absorver 100% de um jeito, achar que existe um jeito certo de ler, de interpretar. A não ser que você queira ler bons livros. Mas os bons livros também não têm um jeito certo de interpretar. Não, mas se você quiser ler bons livros, você tem que ter uma bagagem boa para ler e pelo menos entender o que está acontecendo ali. Não que você tenha que entender tudo e depois sair falando, nossa, eu li o livro diz isso. Mas você tem que entender o livro, senão não adianta você ler. E é interessante como, tipo, a partir de um livro a gente consegue trazer tantos assuntos, né? Gerar tantas conversas. Porque se a tipo... pessoa não entender o que ela está lendo, é igual você ouvir, crescer ouvindo Racionais e votar no Bolsonaro. Mas às vezes a pessoa entende e ela acha que não entende. Por exemplo, Clarice Lispector. Ela tem uma linguagem modernista. E que a história que ela escreve não tem só um tipo de interpretação. Cada pessoa lê e absorve de uma forma. A Clarice é a melhor escritora. E ela escreve em devaneios e você ela é a melhor começa a ler, você pensa escritoras. que você não está entendendo porra nenhuma, mas quando você vê, você conseguiu entrar na Eu mente. preferia falar de Clarice do que de Bukowski, apesar Eu de eu também. amar o Bukowski, achar ele um dos grandes escritores dos Estados Unidos, da América. Mas Clarice Lispector é demais. É demais.